Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. É hora de abrir o nosso coração para Deus vir até nós. Deus se manifesta. Ele quer nos salvar, mas nós temos que querer também. Liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, referente ao dia 20 de junho de 2022. Segunda-feira, 12ª semana do tempo comum. A cor litúrgica é verde, conforme está aqui. E no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. O Senhor é a força do seu povo, fortaleza e salvação do seu ungido. Salvai, Senhor, vosso povo, abençoai vossa herança e governai para sempre os vossos servos. É o Salmo 27, versículo 8, oração do dia. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículos do 5º ao 8º, 13 ao 15a e 18. Naqueles dias, Salmanasar, rei da Assíria, invadiu todo o país, e chegando a Samaria, sitiou-a durante 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Assíria tomou Samaria e deportou os habitantes de Israel para a Assíria, estabelecendo-os em Ala e nas margens do Abor, rio de Gozã, e nas cidades da Média. Isto aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os tinha tirado do Egito, libertando-os da opressão do faraó, rei do Egito, porque tinham adorado outros deuses. Eles seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado de diante deles, e as leis introduzidas pelos reis de Israel. O Senhor tinha advertido seriamente Israel e Judá por meio de todos os profetas e videntes, dizendo: voltai dos vossos maus caminhos e observai meus mandamentos e preceitos, conforme todas as leis que prescrevi a vossos pais, e que vos comuniquei por intermédio de meus servos, os profetas. Eles, porém, não prestaram ouvidos, mostrando-se tão obstinados quanto seus pais, que não tinham acreditado no Senhor seu Deus. Desprezaram as suas leis e a aliança que tinham feito com seus pais, e os testemunhos com que os havia garantido. O Senhor indignou-se profundamente contra os filhos de Israel e rejeitou-os para longe da sua face, restando apenas a tribo de Judá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 60, versículos do 3º, 4º ao 5º, 11 ao 12a, 12b ao 13, refrão 7º-b. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Repitamos! Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Rejeitastes, ó Deus, vosso povo, e arrastastes as nossas fileiras. Vós estáveis irados, voltai-vos. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Abalastes, partistes a terra, reparai suas brechas, pois treme. Duramente provastes o povo
e um vinho atordoante nos destes. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Quem me leva à cidade segura e a Edom? Quem me vai conduzir, se vós, Deus, rejeitais vosso povo e não mais conduzis vossas tropas? Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Dai-nos, Deus, vosso auxílio na angústia. Nada vale o socorro dos homens, mas com Deus nós faremos proezas e Ele vai esmagar o opressor. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Repetamos. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Agora a aclamação ao Santo Evangelho com um trecho da Carta dos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Aleluia, 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 aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ele julga os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 7, versículos do 1º ao 5º. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis, e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Liturgia comentada é a reflexão de Antônio Carlos Santini. Para que não sejais julgado. Mateus 7, versículos do 1º ao 5º. Ninguém gosta de ser julgado. E o desgosto é maior quando nossos erros e fracassos são julgados com dureza, sem que seja levada em consideração a boa intenção que tivemos ao agir ou não agir. O povo tem até uma frase lapidar para isto: de bem intencionados, o inferno está cheio. Ora, este Evangelho de Jesus Cristo nos dá um autêntico imperativo: não julgueis. Ele sabe que conhecemos mal as pessoas, não vemos o interior, o profundo do ser. Só Deus tem essa faculdade, por isso cabe a Ele o julgamento. Isto não significa que tenhamos que brincar de poliana e juntar o bem e o mal na mesma caçamba. Vale tudo, né? É por isso que Santo Agostinho começa comentando esta passagem assim: julgo que aqui não se diz outra coisa, senão que devemos interpretar no melhor sentido aquelas coisas que não sabemos com qual intenção foram feitas. Deus nos permite julgar aquelas coisas que não se podem fazer com boa intenção, como as blasfêmias, os estupros e outras coisas parecidas. Mas sobre os feitos duvidosos que podem ser realizados com boa ou má intenção, é temerário fazer juízo, sobretudo para condenar. Este ensinamento de Jesus
acontece em nosso benefício é que todos nós, no devido tempo, passaremos por um julgamento. Não se trata apenas do juízo final, mas do pequeno juízo que nos aguarda na passagem desta vida para a vida definitiva. Está determinado que se morra somente uma vez, e logo em seguida vem o juízo. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Se está à nossa espera o banco dos réus, não temos o direito de nos arvorar em magistrados. Santo Agostinho comenta ainda: a medida com a qual medimos os outros. O que Jesus quis dizer com isso? A medida com a qual medimos os outros. Se julgamos com juízo temerário, haveremos de ser julgados por Deus de modo temerário? Se medirmos com medida iníqua, Deus nos há de julgar com outra do mesmo tipo. Creio que o nome da medida dá a entender o próprio juízo. Mas isto se disse porque é necessário que a temeridade com que castigas o outro castigue a ti. Por muitas vezes a iniquidade não prejudica em nada o que sofre a injúria, mas necessariamente prejudica aquele que a comete. Um rápido passeio pelas redes sociais nos mostra a facilidade com que as pessoas são julgadas em verdadeiro desfile de ódios, antipatias e partidarismo fora de medida. O evangelho de hoje deve servir-nos de alerta. Quem avisa, amigo é. Orai sem cessar, preserva a tua língua do mal. Salmo 34, versículo 14. Vamos agora ao santo do dia. Eu pesquisei no site da TV Século XXI, rs21.com.br. Agora, da minha parte, o vídeo que está aqui, os textos, vocês podem utilizar à vontade, livremente, para evangelização, para tentar salvar almas. Foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Então usem à vontade o que está nos meus endereços eletrônicos. O blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Primeiro santo do dia 20 de junho, São Macário. São Macário viveu no Egito. Sua família o obrigou a casar. Ele pediu um tempo para pensar e foi para o deserto. Ao voltar, fica sabendo da morte da moça escolhida para ser sua esposa. Pouco tempo depois, seus pais também morrem. Sentindo-se livre, deu continuidade ao seu projeto de vida, tornando-se um jovem, um monge eremita. Ele vivia em contato com a natureza e a tudo louvava a Deus. Certa vez, ao voltar à cidade, foi acusado de abusar de uma mulher grávida prestes a dar à luz. A mulher então passou a sofrer fortes dores no parto, mas o bebê não dava sinais de que nasceria. Não suportando mais as dores, a mulher confessou a verdade, inocentando Macário. Só então o bebê nasceu. Macário regressou ao deserto e aí viveu até o fim da sua vida. Vivia na pura contemplação. Ele também foi fundador de vários mosteiros. São Macário, rogai por nós. Outros santos do dia 20 de junho: João Fisher e Tomás More. Tomás More, bispos e mártires. Em 1935, Pio XI, canonizando no mesmo dia estes dois santos, que sofreram a decapitação pela coragem com que defenderam a sua fé, os propôs como dois exemplos de fidelidade aos cristãos da nossa época. O machado do carrasco, que decepou as suas vidas em 1535, atingiu muitos outros católicos réus por não haverem aderido ao assim chamado atos de supremacia, mediante o qual o rei Henrique VIII tinha se proclamado chefe da Igreja Nacional Inglesa, porque o Papa se negara a dar-lhe o divórcio de sua primeira mulher, Catarina,
para ele poder desposar Ana Bolena. Os dois santos de hoje são as duas vítimas mais ilustres das pretensões do rei. João Fisher nasceu em Beverley em 1469. Foi ordenado padre aos 22 anos e, como o amigo Thomas More, foi também homem de grande cultura, a sua vasta erudição, que fez dele verdadeiro filho de sua época. Uniu grande zelo e total abnegação no exercício de seus deveres de bispo da pequena diocese de Rochester, para cuja sede fora eleito em 1504, juntamente com o cargo de chanceler da Universidade de Cambridge. Aceitou serenamente a condenação à morte, que foi executada em 22 de junho de 1535, um mês após a sua elevação à dignidade cardinalícia, com a qual Paulo quis honrá-lo pela sua fidelidade e coragem. 15 dias depois, Thomas More foi condenado também como réu por não ter reconhecido no rei a pretensa supremacia espiritual. São João Fisher e São Thomas More, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá. E Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico, significa vinde, Senhor. Os evangélicos, os protestantes, nossos irmãos separados, dizem Maranata, mas não importa, a pronúncia é a mesma. A pronúncia não, o significado é o mesmo. Vem, Senhor, Senhor vem. Um dia Jesus vai voltar, será a parousia, o fim da história, o juízo final. Toda a humanidade será julgada. Já pensou o que será isso? Nós não temos imaginação para ter uma ideia de como será esse julgamento. Nós fazemos ilações, mas pensem bem, será numa outra dimensão totalmente espiritual, Jesus e seus anjos. Não haverá mais esse tempo que temos aqui, o Cronos, esse espaço que temos, isso não haverá. Será algo extraordinário, inenarrável, inefável. E nós podemos ali estar recebendo o céu. Para isso temos que nos reconciliar com Deus. É só nos arrepender. Vamos nos arrepender? Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelos meus pecados, pelas omissões, pecados do pensamento, das atitudes, das palavras. Perdão, Senhor, e me dê a vida eterna. Shalom Adonai, a paz de Deus, a paz de meu Senhor.